A paz do Senhor, povo de Deus, que a graça do Senhor esteja sobre cada um de vós. Quem vos fala aqui é Israel Lucas, servimos ao Senhor como pastor auxiliar na Igreja Evangélica Assembleia de Deus em Caxias, no estado do Maranhão, e temos como pastor presidente o pastor Caetano Jorge Soares. Neste momento, iremos dar continuidade nas ministrações da Escola Bíblica Dominical, lição de número 13, que será ministrada em todo o Brasil, dia 24 de dezembro de 2023. A nossa penúltima lição da Escola Bíblica Dominical, revista de adultos. E temos como tema o propósito de missões. O texto áureo encontra-se em uma das cartas do apóstolo Paulo à igreja de Corinto, a primeira carta, verso 9, verso 16, capítulo 9. Diz assim: porque se anuncio o evangelho, não tenho de que me gloriar, pois me é imposta essa obrigação, e ai de mim se não anunciar o evangelho. A verdade prática nos ensina: pregar o evangelho a toda criatura não é uma opção, mas uma imposição divina. Repetindo, não é uma opção, mas uma imposição divina. É um mandamento divino, né? Então vamos lá. Primeiramente, algumas passagens bíblicas são de fato chave para a compreensão da missão da Igreja de Cristo aqui na Terra. Talvez a mais central entre todas essas passagens bíblicas que falam da missão da Igreja na Terra seja esta que encontramos no Evangelho segundo escreveu Mateus, Evangelho de São Mateus, no capítulo 28, verso de número 18 ao verso de número 20. Aqui, como o tema da lição é o propósito de missões, não vou me ater basicamente ao texto elencado como texto áureo e nem tampouco Apocalipse capítulo 5, mas eu vou focar num texto muito famoso que é de Mateus capítulo 28, verso 18 ao verso 20, que tem o seu paralelo em Marcos capítulo 16, verso 15 e também até o verso de número 20, que ficou conhecido, tão famoso texto, muito pregado em cultos de missões, o famoso texto que trata sobre a grande comissão. A versão que é mais conhecida, de fato, é a versão de Mateus, capítulo de número 28, verso 18 até o verso de número 20, que diz o seguinte, aqui na versão Almeida Revista e Corrigida, um texto bastante formal. Diz assim a palavra do Senhor. E chegando-se Jesus, falou-lhes dizendo: é-me dado todo o poder no céu e na terra. Portanto, ide, ensinai todas as nações, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Verso 20, ensinando-as a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado. E eis que eu estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Amém. Que maravilha, né? É um texto muito conhecido, é um texto muito famoso e que tem realidades a serem consideradas. Nós vamos entender a passagem levando aqui em consideração alguns aspectos a serem destacados. Primeiro, o público de Jesus aqui nesse texto é bastante exclusivo, delimitado. A palavra dirigida aos 11, nessa ocasião, os que acompanharam o ministério e foram responsáveis pela continuação da pregação do Evangelho, os 11 discípulos do Senhor Jesus Cristo. É o primeiro aspecto que devemos entender, o público no qual é dirigido o texto de Mateus capítulo 28, verso 18 ao verso 20, aos 11 discípulos que deram continuidade ao ministério do nosso Senhor Jesus Cristo. Segundo, devemos entender, as palavras de Jesus aqui incluem um imperativo detalhado. Jesus ele queria que eles entendessem tanto, primeiro, o que eles deveriam fazer, como também o como eles deveriam fazer. Primeiramente, o que deveriam fazer e também a forma como isso deveria ser desempenhado. Deveriam fazer isso. É o segundo aspecto. Público, o que e como. Terceiro, as palavras ditas no final do ministério de Jesus Cristo, elas têm um tom de gravidade, ou seja, têm um tom de urgência. Vamos observar isso
analisando a estrutura interna do texto da Grande Comissão. Primeiramente, observe o verso 19. Olha o que diz aqui a ordem geral. Podemos até destacar a parte A. Diz assim a palavra do Senhor. Portanto, ide, ensinai todas as nações. Portanto, ide e ensinai todas as nações. Então, observamos aqui uma ordem geral. Ide, ensinai todas as nações. Segundo, nós observamos aqui algumas atividades específicas contidas no texto, que, por meio das quais esta ordem deveria, podemos dizer, ser cumprida, ser, de fato, realizada. Observamos aqui uma ordem geral. Ide e ensinai a todas as nações. Quais são as duas ordens específicas? Vamos observar Mateus capítulo 28, verso 19, agora a parte B, e também verso 20, a parte A. Observe as duas ordens específicas. Batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Verso 20. Ensinando-as a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado. Ok? Então, observamos a ordem geral. Qual que é a ordem geral da Grande Comissão? Primeiramente, está no verso de número 19, parte A. Ide e ensinai a todas as nações. Quais são as duas ordens específicas? Observamos verso 19, parte B, e o verso 20, parte A. Parte B nos ensina batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E a parte A do verso 20, ensinando-as a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado. Observe a parte A. Duas atividades específicas elencadas dentro de uma ordem geral. É isso que nós observamos aqui, primeiramente, a ser destacado nesse texto. Então, além disso, nós também devemos perceber que esse imperativo, ele é apresentado como que emoldurado, como se fosse uma moldura por dois indicativos. Quais são os indicativos que emolduram a ordem geral e as atividades específicas? Primeiro, é a reclamação de autoridade por parte de Jesus. Olha o que ele diz no verso 18, na parte A. Olha o que o Senhor nos ensina. E chegando Jesus, falou-lhes dizendo: é-me dado todo o poder no céu e na terra. Reclamação de autoridade por parte de Jesus. E chegando Jesus, falou-lhes dizendo: é-me dado todo o poder no céu e na terra. Observe como é que o texto destaca. E além desta primeira moldura, onde nós encontramos abaixo ordem geral e duas atividades específicas, temos a parte aqui que fecha, que completa, ou seja, que é a promessa daquele que tem todo o poder de permanecer conosco, ou seja, uma companhia constante, uma companhia eterna, uma promessa daquele que vai nos dar, de fato, a direção para cumprirmos o seu chamado. Onde é que está a segunda parte? Verso 20, parte B. E eis que eu estou o quê? Convosco. E eis que eu estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Glória a Deus. Amém. É assim que nós percebemos. Primeiramente, todo poder é de Cristo, todo poder emana nele. E segundo, ele fala: eu estarei convosco todos os dias até a consumação dos séculos. O que tem nessa moldura? Primeiro, uma ordem geral. Segundo, duas atividades específicas. Então, olha como é importante nós destacarmos essas verdades no texto. Talvez o querido irmão nunca tenha visto o texto da Grande Comissão desta forma. Então, isso nos traz vários vislumbres de como devemos entender que aquele que nos dá uma ordem geral e especifica duas atividades, ele, primeiro, tem todo o poder e, segundo, estará conosco até a consumação dos séculos. A obra missionária é daquele que é todo-poderoso. A obra missionária é realizada por meio do qual aquele que estará conosco todos os dias da nossa vida. Então, ele é o impulsionador, ele é o combustível propulsor e é ele que vai detalhar
cada momento na grande comissão daquilo que estamos cumprindo de acordo com a sua vontade. Ele não nos abandonará. A obra missionária não ficou relegada na mão dos homens para que eles viessem a fazer da sua forma. Pelo contrário, aquele que tem todo o poder nos dá uma ordem geral, nos ensina como fazer isso de duas formas aqui no texto e, além disso, garante paz no nosso coração, dizendo que estará conosco nesse processo. Então, um dos papéis dessa moldura, podemos identificar uma moldura textual, é enfatizar justamente o imperativo, ou seja, chamando a nossa atenção para o fato de que ele é o aspecto central que o autor deseja que consideremos. Então, no verso 19, de fato, aprendemos dois aspectos da missão da igreja. Por isso que está aqui o tema desta lição tão maravilhosa, a lição de número 13, o propósito de missões, que tem a ver com a missão da igreja. Primeiro, fazer discípulos. A igreja deve fazer discípulos e é por meio da evangelização que isso ocorre. Nós observamos isso em Romanos capítulo 10, verso de número 13 e também um verso de número 14, por meio da pregação, por meio da evangelização. Essa é a primeira atividade por meio do qual a igreja cumpre a sua missão. Ou seja, somos, antes de tudo, embaixadores pelos quais Deus convida os pecadores a se reconciliarem com Ele. É assim que a Bíblia nos ensina a sermos. Então nós devemos entender que o registro de Mateus, ele mostra que, segundo Jesus, a missão da igreja inclui algo mais do que uma evangelização, algo que transcende a comunhão. Então, de acordo com o registro aqui da grande comissão de Mateus capítulo 28, verso 18 até o verso 20, os 11 discípulos, eles deveriam fazer discípulos, não apenas pregando, batizando, mas também ensinando, ou seja, ensinando os pecadores convertidos a guardar todas as coisas que ele estava lhes ordenando, Então, essas palavras de fato demonstram a missão da igreja, que inclui, além de pregar, além de batizar, além de ensinar, ela demonstra aquilo que o propósito de uma ordem geral, com duas atividades específicas, emolduradas por um Cristo poderoso e aquele que permanecerá conosco todos os dias da nossa vida, o caminho apontado nas Sagradas Escrituras para o desenvolvimento espiritual da sua igreja. Então é esse. Nós devemos, de fato, perceber aquilo que Cristo faz por nós por meio do ensino, por meio da companhia, por meio da comunhão, por meio da descida do Espírito Santo para nos dar ousadia, para servir como combustível propulsor para a pregação do Evangelho, e isso traz paz aos nossos corações, porque temos o Senhor dirigindo a nossa vida e a nossa companhia eterna que nos ensina a fazer missões. Então é interessante, eu destaquei apenas aqui um pouco da exegese de Mateus capítulo 28, verso 18 ao verso 20, porque nos ensina de fato a termos tranquilidade, nos ensina a termos paz, a descansar no trono da graça de Deus. É importante nós destacarmos esse texto dentro do método indutivo, observando, interpretando e aplicando esse texto. A aplicação fica por sua conta, você pode levar em consideração, obviamente, a hermenêutica do texto, a exegese do texto, observando, lendo em várias versões, interpretando corretamente para aplicar de uma maneira coerente. Então, qual que é a aplicação desse texto? Tendo em mente a ordem geral, as atividades específicas, emolduradas por um Cristo poderoso que estará conosco todos os dias. É que a obra missionária pertence a Ele. Nós somos arautos, nós somos embaixadores do corpo de Cristo, mas tudo o que é feito deve ser feito de acordo com a vontade daquele que é todo-poderoso. Tudo o que é feito deve ser feito de acordo com a vontade daquele que estará conosco todos os dias. Tudo o que é feito não é feito de acordo com o meu entendimento e não é feito de acordo com a minha vontade. Não é feito de acordo com a minha metodologia, mas é feito segundo o poder e a vontade daquele que nos envia, daquele que manda a igreja fazer. Ide, ensinai, pregai, batizai todas as nações,
Olha que a Bíblia nos ensina a respeito de um imperativo daqueles que são remidos e lavados pelo sangue do Senhor Jesus. O imperativo, o mandamento, a grande comissão, não é apenas para pastores, não é apenas para pessoas que são vocacionadas para fazer tal fato ou realizar tal ato, mas é simplesmente para todos aqueles que são discípulos, aqueles que deram continuidade na pregação do Evangelho, os 11 aqui nesta ocasião, no fechamento de Mateus. Isso fez com que a igreja entendesse que aqueles que são discípulos cumprem esse chamado e fazem essa grande comissão a realidade do seu dia a dia. Então, queridos professores, ensinem um texto de Mateus capítulo 28, falem a respeito da grande comissão, trazendo essa realidade como um projeto de Deus para os nossos corações. Como diz a lição, nos ensinando e fazendo com que a clareza do propósito de missões seja uma realidade alcançada por todos os membros do corpo de Cristo. Se você é crente na pessoa de Cristo, se você entende Ele como teu único e suficiente Salvador, se essa verdade é uma verdade absoluta no teu coração, a grande comissão é para mim, é para você, é para todos nós. Deus te abençoe. Até a próxima lição.